você está sendo um hipócrita, né? Porque hipocrisia vem daí, né? Você está usando uma máscara para poder apagar aquilo que realmente você é. Porque se olhar bem de perto, não vai cheirar tão bem assim. E as imperfeições vão aparecer, Sim. né? É. Mas, Alessandra, até queria entrar nesse ponto, você como psicóloga e também como uma mulher cristã, queria que você ajudasse quem está em casa a entender um pouco esse complexo tema que nós colocamos aqui hoje. Por quê? Qual seria, então, o modelo de aceitação de uma ovelha, assim como o Flavinho disse, de um membro de uma igreja? O que ele pode entender como um princípio de adoração a Cristo ou um princípio de adoração a si mesmo? Aonde que está o limite para o A e para o B, se é que a gente pode entender um padrão num Brasil tão diversificado, onde uns usam um tênis vermelho e amarelo, outros usam um tênis preto, e para alguns isso aqui que a gente está fazendo, usar um tênis diferente é ser celebridade, para outros usar um tênis preto é ser normal. É por isso que eu quero dizer, no Brasil tão diversificado, qual que é o parâmetro na psicologia e no cristianismo? Eu sei que a pergunta é difícil, mas você é capaz. Na verdade, eu gosto muito de pensar na singularidade do sujeito. Nós somos únicos. E quando nós sabemos da nossa singularidade enquanto sujeito, o outro pode até nos influenciar e é importante. Eu acredito que você, a Lu, o Jean, vocês são para algumas pessoas referências. Então a vida de vocês, ela toma uma proporção muito maior do que vocês imaginam. Imagina o tanto de pessoas que estão assistindo vocês agora, nos assistindo. De alguma forma, alguma palavra, alguma coisa que nós falarmos, que nós vestirmos, vai influenciar outra pessoa. O problema é... Eu já preciso contar aqui que eu faço pum fedorento igual você, viu, irmão? Porque senão o cara vai achar que, né? Pastor Jeremias, meu pastor, ele fala que o que nos nivela é a cruz, o banheiro e o pecado. Pastor Jeremias, é sensacional. Um beijo, viu, pastor Jeremias? Ele é substância. Ele é substância. Ele é substância. Homem de Deus, aquele lá. Então, nós não podemos deixar que essas coisas tomem o lugar de Deus em nossa vida. Eu acredito que quando a gente perde a identidade do Senhor, nós também perdemos a nossa. Porque como cristãos, nós temos uma identidade em Cristo. Então é sempre buscar o que Jesus quer para nós. E como sujeitos, pessoas que ainda não são cristãs, que não têm esse paradigma que nós temos da fé, são pessoas que talvez tenham que saber da própria identidade. Sim. Será que eu quero isso que o Maurício está fazendo? Será que usar o que o Maurício usa vai me fazer bem? Combina comigo, né? Combina comigo? Será que isso é uma coisa que me satisfaz? Será que isso não vai denigrir a imagem do outro? Não é o que o apóstolo Paulo fala? Se aquilo que faz meu irmão tropeçar, eu não vou fazer. Eu acho que entra muito a questão da singularidade, eu acho que entra também a questão da pessoa com ela mesma, se o ambiente onde ela vive, aquilo é propício. Então, começa mesmo na construção da identidade. Se essa identidade ela foi forjada, se ela está boa, se ela está bem, se ela está saudável, aquilo que o outro faz, ele pode até me influenciar, mas Sim. ele não vai me transformar. Mas vocês não acham, por exemplo, que a responsabilidade de ajudar o outro a construir a identidade está mais naquele que é o alvo como celebridade do que do próprio indivíduo? Porque imagina, ver o outro como alguém imaturo, porque quem chega num determinado patamar, teoricamente falando, pelo menos, ele já passou por um processo de crescimento, de amadurecimento, para se tornar inspiração para alguém, né? Porque alguém só é inspiração para alguém, porque teoricamente falando, já deve ter passado por um processo que o outro que está vindo ainda não passou. Então, eu penso o seguinte, vamos nos ter aqui como exemplo. Eu acho que cabe a responsabilidade maior, é nossa, que estamos aqui aparecendo, de ajudar o outro a forjar a identidade dele do que do outro mesmo, em termos de... Eu estou falando nessa relação, eu não estou falando no dia a dia, lá na vida dele como um indivíduo. Estou falando na relação entre o admirador e aquele que está sendo admirado. Porque nós estamos falando do limite para o culto ou a admiração a alguém e o exibicionismo. Então, eu acho que a responsabilidade cabe mais, porque Paulo, por exemplo, eu estou falando isso pensando no que Paulo falou, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que eu vejo Paulo dizendo? Ó, gente, vocês estão achando que eu sou muita coisa? Eu sou alguma coisa porque eu estou olhando para Jesus. Exatamente. Né? Então, a Ariane, por exemplo, que está ali sempre exposta na mídia, a gente que está aqui todo dia, né? O Flavinho que está lá no culto, tem milhares de jovens sempre o vendo, você que de uma forma ou de outra influencia pessoas, mulheres, né, também, que olham para você, a gente tem a responsabilidade de colocar o limite. Com certeza. Né? Então, quando eu falo que o meu pum é igual ao do outro também, eu estou colocando um limite. Amigo, ó, peraí, porque
tem gente que não, tem gente que confunde as coisas. Né? E essa é a causa, que é até eu entender, Flavinho, junto com o que você vai falar, Flavinho, essa é a causa das grandes decepções de hoje. As pessoas se espelham em pseudo-celebridades e acham que essas pessoas nunca vão cair, nunca vão ter dias que ela não quer dar bom dia, que ela não quer dar boa noite. E aí, como tratar também a decepção desses que depois o herói cai? Eu acho que há um choque. Um choque por quê? Porque você citou o exemplo de Paulo. Paulo diz isso porque Paulo tinha uma identidade definida, como ela disse. O problema que o choque que acontece hoje é que nós estamos... há muitas celebridades, as pessoas que estão em evidência demais, que instigam com que as pessoas olhem demais para elas. E não há uma formação, uma identidade definida. Então, de vez de ajudarmos, nós estamos atrapalhando as pessoas. Eu, enquanto pastor, eu acho que as pessoas hoje estão rasas da palavra, da Bíblia. As igrejas hoje, elas pregam talvez um sermão muito superficial que acaba instigando a pessoa a não uma realidade concreta, bíblica, de como se comportar ou na formação da identidade daquela pessoa. Então a identidade é construída em cima de uma coisa que não é religião. Da religião. Ou de fatos do dia a dia, ou da aparência física, ou do que ela pode conquistar enquanto terra, enquanto viva, e não em cima da perspectiva de Cristo. Então, uma vez você ensina a Bíblia na perspectiva do Senhor Jesus, andando na centralidade de Cristo, a pessoa vai ter uma identidade formada, ela vai até ter referências. O pastor Jeremias, o pastor Márcio, a pastora Ana, enfim, todos aqueles que estão evidentes demais, mas não haverá um culto, haverá uma referência. Por quê? Porque a identidade dela foi construída numa identidade na perspectiva de Cristo, bíblica. Então, assim, eu quando vou convidar alguém para o Cesta Básica ou para algum culto, você tem que olhar demais quem você convida hoje. Porque tem pessoas que estão ali que não estão com a identidade definida. E às vezes a pessoa que você leva instiga isso, a formação da identidade em cima do homem. E acho que uma das coisas que nós, enquanto pessoas que aparecem demais, é mostrar ser a pessoa que realmente você é. Sim. Às vezes até um pecado confessado em púlpito. Irmãos, isso aconteceu, foi comigo. Né? Essa semana me aconteceu isso, para a pessoa não criar uma coisa em cima de você que você não é. Uma falsa imagem. Uma falsa imagem. Então, o que acontece é o choque. A pessoa transmitir aquilo que não é, e isso está diretamente ligado na formação daquele que ainda não formou uma identidade. Entendeu? E aí, a gente só é alguma coisa, a gente está em Cristo, né? Fora de Cristo não somos nada, né? A Bíblia vai dizer exatamente isso, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, o resto que não está em Cristo... E tem muita gente que se nomeia em Cristo, né? Mas não está em Cristo. E aí é o problema. Você está forjando caráteres, né, em série deturpados, né? Caráteres de pessoas que estão olhando para o lugar errado e copiando o modelo errado, né? Sabe uma coisa que acontece, só para... não sei como é que está o tempo, mas hoje eu acho que um erro muito grande na Igreja do Senhor é porque uma celebridade secular, ela conhece a Cristo. No outro dia, as igrejas apoiam ela no púlpito, só que a pessoa está totalmente vazia, ela não tem o que transmitir. E às vezes tem pessoas que estão ali ao segundo culto, terceiro culto, não tem uma identidade definida em Cristo. Só que nós colocamos ela lá no púlpito, porque vai levar pessoas da Ibope. Isso, e a pessoa não tem ainda o conhecimento bíblico de instigar aquela pessoa na pessoa de Cristo. Ela acaba instigando nela. Ela começa a passar o quê? Né? Aí as pessoas começam a criar sua identidade em cima disso. Ela não passa por uma escola dominical como nós passamos, ela não passa num curso como nós passamos. Num discipulado. E até uma identidade sobre as questões que envolvem as pessoas. Eu acho que isso é muito legal a gente falar. A Ariane vai cantar pra gente daqui uns 30 segundos, mas só para ficar claro, porque as pessoas elas identificam as coisas por onde elas querem identificar. Exatamente. Então ela entra no site, ela vê uma pseudo-informação de que fulano de tal cobra cachê YX, então aquilo para ela virou a grande verdade da vida dela e ela constrói, entendeu, o seu morro em cima de uma falsa verdade. É como a ideia do show, do culto.
Você não vai conseguir fazer um culto a céu aberto reunindo muitas pessoas num lugar onde a prefeitura vai te contratar para fazer um culto. Então ela vai te contratar para fazer um show. E do show você vai conseguir então lá propagar o seu evangelho, aquelas questões todas. Então eu acho legal a gente também saber estudar certas situações entre o nosso meio para que seja bem definido interiormente. E o bom disso é conversar com o seu pastor, inclusive, né? Porque acho que o seu pastor vai te ajudar muito a entender certas situações.